believe the hype. Don't wanna sleep in. Vamos falar hoje de uma cidade chamada Istambul. Uma cidade que, na minha opinião, é a segunda maior cidade com maior conteúdo histórico, além de ser uma cidade sensacional. Por que eu digo segunda? Porque, para mim, Jerusalém ainda está em primeiro lugar. Mas vamos falar um pouquinho aqui de Istambul. Istambul, é claro, não começou com esse nome, né? Istambul começou como uma cidade grega, que fica numa região bastante importante, numa região bastante estratégica, que é o Estreito de Bósforo. Eu já fiz o vídeo do Estreito de Bósforo para vocês, tá? Aqui em cima vocês vão ver aí o link do vídeo do Estreito de Bósforo, se vocês quiserem aí dar uma olhada ou rever esse vídeo. Istambul não se chamava Istambul, o primeiro nome que essa cidade teve foi Bizâncio. Bizâncio, ela sobreviveu aí a diversas tomadas de diversos povos. A parte mais interessante de Bizâncio é que ela foi a capital do Império Romano do Oriente, né? O Império Romano, ele era tão grande, mas tão grande, que teve que ser dividido em dois, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Bizâncio passou a ser capital do Império Romano do Oriente até a chegada de Constantino. Constantino mudou o nome dessa cidade para Constantinopla, e Constantinopla, depois da morte de Constantino, passou a ser a capital do Império Bizantino, considerado um dos maiores impérios do mundo, né? O Império Bizantino foi de 395 até 1453, com um período aí entre 1204 e 1261 que foi tomado pelos cruzados, né? Então ficou só 60 anos em mãos aí dos cruzados, mas voltou depois ao comando dos bizantinos e passou a ser capital de um dos maiores impérios que a gente tem notícia, que é o Império Bizantino, que sobreviveu à Idade Média, né? Sobreviveu à Idade das Trevas, e que só caiu em 1453. Gente, 1000 anos de império. Esse Império Bizantino só caiu em 1453. Por quê? Os turcos otomanos, então, tomaram a cidade, e a cidade mudou o nome, ela era Constantinopla, aí ela passou a ter o nome turco Istambul. Gente, o Império Otomano também foi um dos maiores impérios que a gente tem notícia. Ele durou de 1453 a 1922. A tomada de Constantinopla pelos turcos, ela tem uma grande ligação com a nossa história do Brasil. Porque quando os turcos tomaram a cidade, Constantinopla, mudaram o nome para Istambul e fecharam a cidade para o comércio com as Índias, para o comércio com a China de especiarias, fazendo com que a Espanha e Portugal, então, procurassem outros caminhos para chegar até as Índias. Com esse evento, né, uma das ações que se desdobraram com esse evento foi o próprio descobrimento do nosso Brasil. De 1453 até 1922, Istambul passou a ser uma cidade muçulmana. A Catedral de Santa Sofia, que nós vamos ver um vídeo mais adiante que eu vou falar dela, ela foi transformada numa mesquita e foi depois construída uma outra mesquita bastante interessante, que foi a Mesquita Azul, que eu falarei dessa mesquita também em próximos vídeos. O Império Otomano, então, ele praticamente foi um império muito grande, um império islâmico, que, infelizmente, foi decaindo como todo grande império. Uma das coisas que fez com que o Império Otomano realmente caísse, tivesse a sua grande queda, foi a união com os alemães na Primeira Guerra Mundial. Os alemães perderam a guerra e toda aquela majestade, aquela pujança que existia no Império Otomano tivesse caído. O antigo sultão, então, ele foi deposto. A Turquia foi governada por um grupo de pessoas chamados Jovens Turcos, também que não adiantou
muita coisa, até o aparecimento de um general que comandou os turcos em uma batalha, talvez uma das poucas batalhas que os turcos tenham ganhado na Primeira Guerra Mundial, que foi a Batalha de Galípoli. Galípoli foi uma vitória para os turcos retumbante, uma derrota para os ingleses também bastante grande. Eu recomendo que vocês deem uma olhada aí em livros que falam da Batalha de Galípoli. Então, Mustafa Kemal Atatürk, ele foi esse general que assumiu o comando da Turquia e modernizou a Turquia, transformando a Turquia no que é hoje. Então, quando você chega em Istambul, você vê uma cidade super progressista que consegue manter a sua história com seus monumentos, você consegue manter aí a parte turística, que é muito importante de Istambul, e a Turquia hoje ela é comandada, vamos dizer assim, por Tayyip Erdogan, que é aí um ditador, um presidente da Turquia, que infelizmente uma das plataformas dele é voltar a Turquia aí para o islamismo. Não vai ser uma coisa muito boa, mas Istambul continua sendo aquela cidade maravilhosa e que eu recomendo a vocês que a visitem. Pessoal, que tal um chazinho das Arábias?